Olá, gente. Estamos começando mais uma videoaula aqui pelo canal Professor Éder Dantas, né? Sempre discutindo os assuntos de interesse da psicopedagogia, especialmente aqui, nesse caso, voltado para a questão da antropologia. Em nossa videoaula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os fundamentos da antropologia, tentar compreender os fundamentos da antropologia enquanto campo do conhecimento, identificar seu objeto de estudo e compreender a sua importância para a psicopedagogia, já que é um saber muito útil para quem trabalha com a educação. Bom, inicialmente, quando a gente fala de antropologia, a gente pensa anthropos, homem, logia, estudo, logos, homem, anthropos, estudo. Então, a antropologia seria, pela etimologia da palavra, o estudo do homem, seja em seus aspectos físicos, seja em seus aspectos culturais, sociais. Bom, o que a antropologia estuda e que nos interessa diretamente? Os seres humanos sempre estiveram relacionados com seus semelhantes, dentro de um contexto, dentro de uma comunidade, dentro de um ambiente, se relacionando com aquilo que herdaram do passado e construindo práticas atualmente que são projetadas para o futuro, para as próximas gerações e que são transmitidas de geração em geração. A espécie humana, diferente das outras espécies animais, ela tem a capacidade de racionalizar, ou seja, de aprender e compreender coisas novas, situações novas e as situações atuais e até mesmo situações nas quais o ser humano não está diretamente inserido. Podemos dizer, portanto, que o ser humano se caracteriza por poder produzir cultura, crenças, linguagens, objetos, artefatos em geral, coisas e ideias, né? O ser humano pode produzir e os animais não fazem isso. Então o ser humano tem a capacidade de simbolizar, né? Enquanto a maioria das espécies humanas age instintivamente, as abelhas, as aves, os macacos, eles fazem coisas novas, mas não são inovações para a sua espécie, são inovações para a sua vida. Então eles fazem coisas para atender às suas necessidades imediatas, concretas. O exemplo que a gente trabalhou na aula, por exemplo, foi as aves, né, que migram do hemisfério norte para o hemisfério sul, numa formação de V. Nessa formação, eles fazem um rodízio de posição durante a viagem que permite eles descansarem e obter uma maior eficiência na viagem. Mas nenhum deles passará disso, porque na verdade eles fazem isso porque viram outros fazerem e porque resolve uma necessidade imediata. Bom, então os seres humanos têm a capacidade de simbolizar. As pessoas se pintam, as pessoas se vestem, as pessoas criam músicas, criam danças, criam religiões, criam ideologias políticas. Então tudo isso é típico do ser humano e não de outras espécies animais. Bom, e a relação da antropologia com as outras ciências? A história tem importância para a antropologia, porque a história estuda o homem através do tempo. Já a sociologia tem como objeto a ação social. A psicologia se debruça sobre os fenômenos psíquicos e comportamentais do ser humano, enquanto a psicossociologia ela analisa os processos de interação humana, incorporando os aspectos sociais e psíquicos. Enquanto isso, a filosofia, que também contribui com a antropologia, ela busca conhecer a natureza do conhecimento, suas origens e seus limites. A antropologia, portanto, ela estuda as culturas humanas. Essas culturas elas sintetizam toda a produção material e simbólica de uma comunidade. Então, cultura não é somente livro, não é somente ciência. Cultura é toda a produção material e simbólica que uma comunidade faz. São as redes produzidas pelas rendeiras, são as peças de artesanato dos artesãos, são as novas tecnologias que atendem às demandas da sociedade moderna. Então tudo isso é produção material e simbólica de uma comunidade. As realidades dos agrupamentos humanos elas são complexas, ou seja, são formadas por uma rede de relações e de interação entre as pessoas. Para viver dentro dessa realidade, os seres humanos eles criam códigos e objetos para viver com os outros e poderem, digamos, transacionar e dialogar entre si. A antropologia ela busca decifrar e compreender a dinâmica de formação e de continuidade
dos mais simples e dos mais complexos grupos culturais. Ou seja, a antropologia ela pode estudar a sociedade brasileira como um todo, como ela pode estudar especificamente uma comunidade, digamos, indígena da Paraíba, como os Tabajara, ou como uma comunidade quilombola, como de Paratibe, ou do Conde. Então, ela permite estudar esses diferentes grupos, né? A antropologia parte de estudos que ocorrem há vários séculos, que percebem a evolução do cérebro humano, no seu potencial de milhões e milhões de anos, e essa evolução humana foi deixando vestígios ao longo do tempo, como os sambaquis, como a arte pictográfica, como os registros feitos pelos homens nas cavernas, enfim. Ao longo do tempo, o homem vai construindo registros e contando a sua história ao longo de anos e anos. Então, a antropologia ela pode ser física ou cultural. A antropologia física ela estuda a natureza material do ser humano, buscando suas origens na evolução dos seus aspectos anatômicos e fisiológicos. Ela subdivide-se aí em paleontologia, somatologia, raciologia e antropometria. A fisioterapia, por exemplo, é um campo do conhecimento que precisa da antropologia. Ela estuda a evolução do corpo humano, estuda a evolução dos alimentos, por exemplo, e o seu impacto no desenvolvimento biológico do ser humano. Já a antropologia cultural ou social, que é a que nos interessa em particular, ela estuda o homem em relação com as demais culturas humanas, no tempo e no espaço, nas origens e desenvolvimento, precisando identificar semelhanças e diferenças entre essas culturas. Então, alguns desses campos da antropologia são a arqueologia, a etnografia e a etnologia. Então, todas elas, digamos assim, são campos de desenvolvimento da antropologia. Então, o antropólogo, para desenvolver seu trabalho, ele se utiliza de ferramentas da história, da psicologia, da geografia, da zoologia, da linguística também, que são ciências muito importantes para ajudar no trabalho dos antropólogos. A gente pode citar alguns grandes antropólogos. Um deles é Bronislaw Malinowski, ele é russo e teve grande contribuição para a pesquisa de diferentes grupos humanos. Franz Boas, esse é o que nós vamos estudar mais, porque Franz Boas ele é fundamental para a construção do método da pesquisa etnográfica. Então, ele é fundamental, especialmente para quem trabalha com a diversidade humana. E Claude Lévi-Strauss, que também é um grande nome da antropologia francesa e que inclusive veio ao Brasil, né? No caso do nosso país, nós temos grandes antropólogos que merecem ser destacados. Um deles é Gilberto Freire, autor do livro Casagrande e Senzala, conhecidíssimo. Florestan Fernandes, por sua vez, desenvolveu muitos estudos sobre a sociedade brasileira, com destaque para estudos sobre os tupinambás, né? A formação da sociedade tupinambá. Roberto da Mata, que estuda racismo, estuda comportamento, e Darcy Ribeiro, que estuda a formação do povo brasileiro, e talvez seja o mais famoso dos nossos antropólogos. A antropologia busca conhecer o homem a partir do estudo da sua cultura. Os espaços de aprendizagem, eles são comunidades culturais. A escola, principalmente, é uma comunidade cultural cuja organização espacial e material e características simbólicas expressa visões de mundos e práticas que podem se expressar ao longo da vida. Então é importante conhecer o aprendente como um sujeito produtor e consumidor de cultura, bem como dialogar com o ambiente de aprendizagem como um todo. É de extrema importância para uma boa intervenção psicopedagógica. Para concluir essa videoaula de hoje, nós podemos dizer que os antropólogos, ao longo do tempo, procuraram analisar as raízes culturais das sociedades humanas, para compreender como funcionam e permitir a outros campos de conhecimento refletir sobre como podem melhorar. A psicopedagogia, como estuda o aprender, a aprendizagem humana e seu desenvolvimento, ela necessita essencialmente incorporar os estudos e os métodos da antropologia como ferramenta importante para melhor promover a aprendizagem. Conhecer o aprendente no seu contexto e a comunidade de aprendizagem como um todo e sua relação com o meio que está inserido, simbólico, material, é fundamental para que a gente possa estimular e produzir uma boa aprendizagem nas escolas e em qualquer ambiente de aprendizagem. Então era isso que nós tínhamos a dizer sobre o objeto da antropologia, sobre o que ela estuda e sobre a contribuição dela para a psicopedagogia. Então nós estamos concluindo aqui o nosso vídeo. A gente pede que todo mundo se inscreva no grupo Professor Éder Dantas
e ao final dê um clique. Se você gostou, dê um like, curta nosso vídeo e na próxima aula tem mais. Forte abraço, tudo de bom para vocês, estamos juntos.